Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Débora, boa noite, Carol, ouvintes também, quem está nos assistindo em todas as plataformas. Oi, Vera, boa noite. Clima tenso entre os brothers no STF. Nós vamos a Brasília, porque a Samantha Klein tem mais informações ao vivo sobre recados trazidos hoje pelo ministro Edson Fachin. Ele participou de um evento, encontro com presidentes de tribunais superiores e de segunda instância. Oi, Samantha, boa noite novamente. Oi, Débora, Vera, Carol, boa noite. Olha, de fato, é um momento de tensão, isso dito de forma aberta pelo ministro Edson Fachin, ele que teve uma conversa com os presidentes dos tribunais superiores e também de segunda instância. Ele disse isso num contexto de pagamento dos chamados penduricalhos, mas fato é que ele quis dar recados também com relação ao caso Master e essas investigações que se pede em torno dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Nesse encontro, entre outros temas, ele falou dos penduricalhos, né, aquelas verbas indenizatórias pagas acima do teto constitucional, de forma bastante clara. Ele disse que os supersalários não são uma questão somente financeira, mas também simbólica, de percepção pública de integridade e legitimidade do sistema judicial. Ele ainda defendeu que os juízes têm direito, sim, à recomposição de salários, mas não acima do teto constitucional. Ele falou sobre isso bastante especificamente, dizendo ainda, lembrando que os juízes também não têm voto, ou seja, eles têm que cuidar somente da questão judicial. Não podemos deixar que a justiça fique aprisionada em interesses paroquiais, em conveniências econômicas ou em cálculos políticos. O que legitima a justiça é o mesmo ideal que legitima a liberdade. E é em nome desse ideal que devemos ser virtuosos. Devemos, pois, dar o exemplo. Não temos voto. Nós, juízes e juízas, temos a razão da lei. Bom, ele também falou sobre outros temas, inclusive vem conversando com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal por conta da preocupação especial relativa ao Banco Master, tem falado até mesmo com o relator André Mendonça na tentativa de estancar essa crise. E houve, inclusive, reunião aí com a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele disse que está atento aos fatos, que nada vai ficar embaixo do tapete, justamente nessa menção ao caso Master e o envolvimento dos ministros da Corte. Lembrando que essa reunião de ontem com os integrantes do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e das seccionais também, tratava ali do inquérito das fake news, de outras questões da advocacia, mas também se falou a respeito do caso Master. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. O pagamento de penduricalhos é realmente um problema sério, mas talvez seja o mais fácil de ser resolvido nesse momento, considerando os demais, né, Vera? Vamos para as entrelinhas dessa fala de Fachin? Eu acho que ficou muito nítido, né, que ele estava partindo do caso dos penduricalhos, que é mais fácil de tratar em público, embora seja ali controverso. Por quê? Porque ele, de alguma maneira, é pacífico dentro do próprio Supremo. O ministro Flávio Dino deu uma decisão ali limitando todos os penduricalhos. O ministro Gilmar Mendes deu uma decisão no mesmo sentido. Eles estão discutindo isso. Então, esse não é um tema tabu para dentro. Já a questão do Master E o ministro Edson Fachin tem pisado em ovos ao discutir essa questão. Ele tem falado individualmente com os ministros, depois que aquela reunião entre todos eles vazou.
e aquilo ficou muito chato quando vazou. Então, ele tem procurado individualmente e tratado da questão. Mas essa não parece ser uma forma eficaz de tratar de um assunto tão urgente, tão importante, que está desgastando de uma maneira tão forte a principal corte brasileira. Não me parece que os ministros que estão, de alguma maneira, envolvidos no caso Master vão tomar providências por eles mesmos. O ministro Dias Toffoli só deixou a relatoria do caso quando foi praticamente colocado na porta pelos seus colegas. O ministro Alexandre de Moraes soltou aquela nota na semana passada que não explicou nada. Sua mulher soltou uma nota ontem a respeito do contrato que o escritório dela detinha com o Banco Master e que suscitou mais perguntas do que respostas. Então, o assunto segue ali como um cadáver insepulto. Ninguém tem coragem de tocar nele ali no plano mais institucional, né? Falar a respeito abertamente. E ele vai ali sendo empurrado com a barriga, jogado de lado. Mas, na sexta-feira, começa o julgamento no plenário virtual das decisões do ministro André Mendonça. E esse vai ser um momento crucial no qual o Supremo pode atenuar ou agravar muito fortemente a crise no qual ele está enfiado. E o ministro Fachin acabou ficando solitário nessa defesa institucional, né, Vera? Porque os demais ministros não se manifestam. O decano Gilmar Mendes, quando se manifestou, foi apenas para criticar os vazamentos das mensagens de cunho pessoal de Daniel Alvorcaro. Ponto que a gente discutiu ontem, né? Que o Gilmar Mendes tem razão, mas que não dá conta de tudo, de toda essa crise em que o Supremo está imerso, né? Não chega nem perto, né, Carol? E a gente tem que ver que ele, Gilmar Mendes, está na segunda turma, que vai ter de decidir se mantém a prisão do Vorcaro ou não. E assim como está também o Dias Toffoli, antigo relator do caso, e que até aqui não deu nenhuma mostra de que pretende se dizer impedido de julgar. Se ele fizesse isso, isso atenuaria a pressão que existe hoje sobre o Supremo e a desconfiança generalizada da sociedade que existe sobre o Supremo. Facilitaria, inclusive, o caminho para que os outros ministros da segunda turma votassem a favor da manutenção da prisão do Vorcaro. Porque uma vez que tudo aquilo que tem no inquérito da Polícia Federal veio à tona, as razões para a manutenção da prisão estão mais do que dadas. Risco de obstrução de justiça, ameaça aos investigadores, risco ali à integridade física de alguns adversários e pessoas que o Vorcaro tinha ali como obstáculos no seu caminho, uma tentativa de fuga que já se investigou lá atrás, na primeira prisão dele. Então, os elementos para a manutenção da prisão preventiva estão dados. Mas a presença do Toffoli entre os julgadores mantém esse clima de constrangimento generalizado, meio que obriga a uma certa aliança que não se justifica mais nesse caso. Sim, o ministro Gilmar Mendes é do mesmo, digamos, grupo político do Toffoli, dentro do tribunal. Mas se ele votar pelo relaxamento da prisão preventiva do Daniel Vorcaro, ele vai agravar imensamente a crise. Ele e os demais. A gente tem também uma grande dúvida sobre o voto do ministro Cássio Nunes Marques, porque apesar dele ter sido, como o relator André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, portanto, você pode partir de um princípio de que eles ali têm algumas linhas em comum. Nesse caso, não, porque Cássio Nunes Marques tem muitas ligações com o chamado Centrão, e é no Centrão onde se concentram as amizades principais do Daniel Vorcaro, e a pressão vinda lá de fora, do mundo político, para que eles tenham essa prisão relaxada, ela é muito grande. Então, a gente está diante de um nó que o Supremo tem muita dificuldade em desatar. A gente vai voltar a esse assunto ainda na edição de hoje do Viva Voz, porque esse vai ser o tema do comentário do Thiago Bronzato. Ele vai trazer atualizações ali do que a sucursal de Brasília do Globo está apurando a respeito desse climão que antecede o julgamento.
Mas eu já tinha falado aqui na hora do almoço, no Viva Voz 1, e agora repito, esse é um momento crucial para a gente entender se o Supremo vai acelerar na beira do abismo ou se vai frear e tentar dar uma arrumação na sua situação interna. Com certeza, é a grande marca, né, da passagem do ministro Edson Fachin pela presidência da corte, pode virar uma mancha se acabar em pizza, né, pelo menos aos olhos da opinião pública. Agora, Vera, você acha que essa crise no STF, o fato dela acontecer num ano de eleição, piora essa situação, piora essa pressão? Muito, muito, né? No fim de semana saiu a newsletter do Thiago Prado, que é o editor de política do Globo, e ele conversou com o cientista político Alberto Almeida, que normalmente é muito ligado à esquerda, portanto, é alguém suspeito para dar esse diagnóstico. E ele, com base no que ele tem estudado, nas pesquisas qualitativas que ele tem visto, etc., ele cravou uma coisa que já era meio difusa da minha percepção, conversando com fontes, conversando ali no dia a dia, que eu tenho trazido aqui há algumas semanas, que esse caso atinge fortemente o governo, atinge fortemente o Lula, apesar do governo não ser o protagonista do escândalo do Master. E que hoje, o favoritismo que o Lula tinha no fim do ano, ele está se perdendo muito em razão dos escândalos de corrupção. Esse daí um deles, o caso do INSS um outro. E ninguém parece ter uma fórmula para que esses assuntos deixem o noticiário ou deixem de desgastar o judiciário e o governo, muito pelo contrário, né?